Bem-vindo a uma entrevista do Setubalense com o cabeça de lista do PSD às legislativas de 30 de janeiro. É natural do Barreiro, mas vive em Setúbal há muitos anos, tem 39 anos de idade, licenciado em Direito, com especialização em Finanças. É deputado há 2 anos, eleito pelo PSD, como cabeça de lista pelo Distrito de Setúbal. Nuno Carvalho, obrigado por nos dar esta entrevista. Eu começava por perguntar-lhe o que é que faz de balanço destes 2 anos que esteve como deputado na Assembleia da República? Bom, o balanço de uma forma muito clara está diretamente relacionado com a voz que nós conseguimos dar à região, que era fundamental numa série de temas, a nível da mobilidade, a nível da própria questão das NUTs, que foi muito debatida e muito falada, a nível de questões ambientais importantes como as dragagens e a própria contaminação de solos. E portanto, apesar do Distrito de Setúbal, e até muito em particular a Península de Setúbal, ter alguns temas que parece às vezes quase são papel químico dos temas nacionais, como a saúde, os transportes públicos, que aqui já mencionei, e outros tantos, as suas soluções são muito específicas e era importante que houvesse uma voz no Parlamento que conseguisse focar essas soluções. Isso faz-se nas audições com os ministros, isso faz-se questionando de uma forma clara e é preciso fazê-lo com muita firmeza. E o Nuno Carvalho acha que foi essa voz, mais do que os outros deputados que também foram eleitos aqui pelo Distrito de Setúbal? Eu sinto que o PSD conseguiu ser essa voz. Eu sinto que o PSD conseguiu ser claramente essa voz. Bom, em primeiro lugar porque muitas vezes o PSD estava sozinho em muitas audições a falar sobre o Distrito de Setúbal. Mas para além desse tema, nota-se de uma forma evidente que PCP, PS e Bloco de Esquerda trabalham muito bem juntos, mas não trabalham bem juntos em prol da população e isso notou-se que efetivamente havia ali, enfim, parecia quase que às vezes nós estávamos a ver, especialmente na parte final, entre o PCP e o Bloco de Esquerda, pareciam dois lobos que tratavam a Península de Setúbal como o Distrito de Setúbal como uma ovelha enfim, e a verdade é que os dois lobos votavam que era o jantar e a ovelha que era o jantar, era o Distrito de Setúbal. E nós temos este peso muito grande de ter um distrito em que, a nível das câmaras municipais, o foco esteve sempre entre a gestão do poder entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, e na prática vê-se exatamente a mesma situação, a mesma circunstância nestes últimos 6 anos do Partido Socialista. Isto reflete-se em algo simples: falta de capacidade de reivindicação. Um exemplo muito claro, que mencionei aqui, é o exemplo das NUTs. Nós tivemos dezenas de audições, aliás eu participei em várias dezenas de audições, mais de uma centena de audições sobre diferentes temas. Mas este das NUTs é um excelente exemplo. E é um excelente exemplo na seguinte medida: é que, em primeiro lugar, nós vemos que ele agora volta novamente a ser mencionado numa circunstância claramente eleitoral, em que se tira um prazo para fevereiro. Mas mais relevante do que isso é que percebemos que António Costa, até às autárquicas, até a Câmara Municipal de Lisboa deixar de ser do PS e passar a ser do PSD, nunca quis saber do tema. Até a Câmara de Lisboa e o panorama do ponto de vista daquilo que a área municipal de Lisboa ter sido alterado, o PCP e o PS trataram este tema de uma forma diferente daquilo que tratam agora. O PCP acelerou, primeiro que o PS, mas acelerou tarde, e veio muito atrás daquilo que foram as reivindicações e das iniciativas do PSD, que inclusive marcou um debate legislativo sobre esta matéria, e acima de tudo o Partido Socialista atira como uma solução para fevereiro. E, de facto, esta questão de reivindicação da nossa região é muito importante, porque não se pode tratar Lisboa como uma boneca de porcelana, por muito carinho que António Costa tenha, e depois a Península de Setúbal como uma boneca de trapos. Mas porquê é que diz que quando o PS perdeu a Câmara de Lisboa mudou de postura? Que interesse ou que utilidade é que tem essa mudança para os interesses do PS? Torna-se claro e evidente que a Península de Setúbal, ao estar inserida na área metropolitana de Lisboa, baixa a média no que diz respeito aos indicadores socioeconómicos e permite, de facto, que aquilo que seja a atribuição de fundos comunitários seja realizada por uma região que é vista como única, apesar da Península de Setúbal ter dados muito mais baixos e Lisboa muito mais altos. O que significa que Lisboa ganha neste aspecto porque tem acesso a um conjunto de instrumentos que muito provavelmente de outra forma não teria. E isto, efetivamente, notou-se e tem-se notado nestes últimos anos até a alteração desta lei que é necessária. Contudo,
O que se nota de diferente é a postura do Partido Socialista, que com a alteração do mapa, e muito particularmente de Lisboa, de repente encontra uma disponibilidade para que já possa reconhecer que uma coisa é a Península de Setúbal estar perto de Lisboa, outra coisa é chamar a Península de Setúbal a mesma coisa que Lisboa, que não é. E a verdade é que este reconhecimento vai estar. Esperemos que isto não seja, enfim, fogo de vista, não é? De agora vender uma realidade um bocadinho doce e depois, se calhar, descobrimos que não havia açúcar nenhum, que era tudo sal em fevereiro. Já falamos de outros temas que são caros aqui à Península de Setúbal, mas falando do processo de escolha da lista do PSD a estas legislativas aqui pelo Distrito de Setúbal, como é que vê a renovação da confiança por parte de Rui Rio em si para ser novamente o número 1? Bom, acima de tudo, eu sinto-me sempre honrado por servir a minha região e sinto-me agradecido por quem me permite fazê-lo. A minha postura na política é uma postura desprendida. Eu estou como político profissional há 2 anos e, portanto, tenho muita vontade de poder fazer uma legislatura que me permita completar um conjunto de projetos que são fundamentais para a região. Falei aqui de um que é muito importante, que está relacionado com a contaminação do solo. Nós sabemos todos o que aconteceu, o que acontece em Sesimbra, o que acontece aqui em Setúbal com esta questão do chamado caso Metalimex, que afinal se calhar não era da Metalimex, mas em muitos outros locais nós temos uma contaminação de solos brutal na Península de Setúbal e temos outros problemas ambientais, como vimos com a questão das dragagens do Rio Sado, onde houve uma consulta pública que falhou completamente na informação e falhou completamente no processo. E uma região como a nossa, que está muito sujeita a uma grande pressão, a nível de construção, a nível daquilo que tudo que é fundamental até para o próprio desenvolvimento da indústria, tem que ter o ambiente como prioritário. Se isso não acontecer, nós não estamos só a deixar uma grande pegada para o futuro, mas estamos já, de forma imediata, a fazer algo que é contrário àquilo que a população quer. Mas voltando à pergunta que tinha feito, que significado político é que tem a aposta de Rui Rio em si, um jovem, 39 anos, aqui no Distrito de Setúbal, e pela segunda vez, como é que vê essa escolha? Que causa é que encontra para essa confiança agora renovada do líder do partido? É ser uma voz do Distrito de Setúbal no Parlamento, que não apenas pela quantidade, porque, enfim, estatisticamente é verdade que tenho o maior número de participações e audições, requerimentos e perguntas, mas também a nível de qualidade, porque há muitos anos que não se via o nome do Distrito de Setúbal e dos diferentes concelhos a serem mencionados no Parlamento da forma como conseguimos. Dei vários exemplos, mas posso continuar com a própria questão dos mariscadores de Alcochete, onde apresentámos um projeto de solução e tivemos presentes num debate que foi fundamental para chamar a atenção daquilo que se passava e muitos outros que, de facto, nós conseguimos colocar como tema. Mas o que afirma é que foi o deputado, nesta legislatura que agora termina, do Distrito de Setúbal, que mais iniciativas teve na Assembleia da República? Eu digo de forma clara que, no que diz respeito à minha participação em audições do Orçamento de Estado, em audições regimentais, nas perguntas que eram necessárias ser dirigidas, que culminaram até recentemente, as últimas foram referentes ao Hospital de Setúbal, mas passámos por várias outras, no aeroporto do Montijo também, e efetivamente isso eu verifiquei que o PSD, e não quero falar apenas em meu nome, porque eu represento um grupo parlamentar, mas o PSD foi claramente o partido líder no que diz respeito a essas iniciativas, do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. Ainda sobre a lista, a seguir a si, os nomes são os de Fernando Negrão e de Fernando Avelês, são 2 nomes que também concorreram há 2 anos, e entretanto esta lista já mereceu críticas internas dentro do partido aqui no Distrito de Setúbal. João Afonso, por exemplo, do Montijo, diz que se trata da continuação do pesadelo. Como é que responde a esta crítica? A lista também é composta por João Pedro Louro, por Paulo Ribeiro, que é o presidente distrital, por Cláudia Oliveira, que é indicada pelo Seixal, e estou a mencionar apenas 6 nomes porque será normal que o PSD, ao querer vencer estas eleições, eleja mais deputados. E o ponto é esse, o PSD vai eleger mais deputados. Se eventualmente alguns críticos de Rui Rio e apoiantes de Paulo Rangel não sabem lidar com a prioridade de um partido que quer ganhar o país para precisamente atacar este tipo de problemas e considera que é prioritário ainda estarmos em algum tipo de debate interno, eles deverão fazê-lo da forma como acharem que é melhor. A democracia permite isso, mas a democracia também me permite defender a minha terra e, portanto, eu sei que todos estes deputados estão focados em defender a sua terra. As críticas fazem parte da democracia,
mas acima de tudo, neste momento, as pessoas o que querem ouvir são as propostas para a nossa região. E espera ver nomes que estiveram ao lado de Paulo Rangel nestas últimas eleições internas, como Bruno Vitorino ou Pedro Duarte Ramos, na campanha eleitoral? Eu acho que é normalíssimo que todos os militantes participem e, portanto, isso para mim não é tema. Aliás, diga-se passagem que eu nunca vi nenhum partido, quer seja o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata, enfim, quer outro partido qualquer que procurasse fazer com que os seus militantes não participassem na campanha, fosse qual fosse a qualidade depois que assumissem, quer candidatos, quer não candidatos. E por isso, se são militantes, a expectativa é que possam participar e possam dar o seu contributo. Não vejo em que medida é que isso pode ser tema. A não ser num caso simples, que de facto a democracia no PSD respira muito melhor do que os outros partidos. Aliás, vê-se que António Costa também tem as suas questões no que diz respeito ao tratamento de listas. Na Comissão Nacional também teve críticas porque também queriam representatividade, mas a forma como essas críticas ecoam cá fora são de forma muito mais, eu diria, pelo menos controlada. No PSD a democracia é espontânea e, portanto, qualquer militante que queira falar, fala. E isso também traz uma outra vantagem, é que esse debate não é apenas sobre a forma como o PSD dirige o seu processo eleitoral interno, mas também a forma como o PSD se apresenta aos eleitores. E por isso é que se viu e se vê que o PSD consegue liderar com um conjunto de temas. Onde é que estava o Partido Socialista nas dragagens? Onde é que estava o Partido Socialista nos NUTs? Onde é que estava o Partido Socialista na questão das mobilidades, que inclusive na própria Transtejo os barcos que eram para ser adquiridos estavam há anos para ser adquiridos e quando chegaram tarde, sem manutenção. Onde é que estava o Partido Socialista? Então considera que o PSD é que liderou em todos esses temas? Se me conseguir explicar onde é que estava o Partido Socialista e o que é que eles disseram, eu talvez me possa retratar. Mas como eu estive bastante atento às vozes ou à ausência de vozes que estavam do outro lado, eu sei que o PSD liderou. E a questão é essa. Partidos como o PSD têm esta dimensão, têm esta capacidade dos seus militantes participar num processo eleitoral como nós acabamos de ver e de repente perceber claramente que quem saiu vencedor, que é o caso do Rio, tem todas as condições para chegar a Primeiro-Ministro. E já que fala em Rio poder chegar a Primeiro-Ministro, o Nuno Carvalho tem estado na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e é a segunda vez que o Rui Rio renova a confiança. Se Rui Rio chegar a Primeiro-Ministro e o convidar para o Governo, está disponível? Bom, isso com certeza está na cabeça do Presidente do Partido. Fico até de certa forma lisonjeado com a pergunta, mas é evidente que a formação do Governo atende a algo que é fundamental, que é primeiro ganhar as eleições. O meu foco como cabeça de lista, e estou perfeitamente em sintonia com a restante lista do PSD, é fazer tudo para que o PSD ganhe as eleições e tenha condições de governabilidade. Estou certo que qualquer um de nós aceitará qualquer missão que seja colocada a seguir, seja ela como deputado, seja ela com qualquer outra responsabilidade. Agora, tenho a certeza absoluta que o PSD tem pessoas muito bem preparadas para desempenhar essas funções e para conseguir, de facto, fazer com que haja um governo do PSD que permita, acima de tudo, olhar para o país com a abrangência necessária. Nós tivemos demasiado tempo governos de PS que começavam a olhar ao centro-esquerda e depois caminhavam para a esquerda, como temos do PCP e do Bloco de Esquerda. E esqueciam muitas vezes, por exemplo, as empresas. A carga fiscal da classe média. Eu não critico o PCP e o Bloco de Esquerda por não escolher esses temas. Nós sabemos que eles têm temas próprios, de nicho, para o seu eleitorado. O PS é que escolheu ignorar uma boa parte do país porque só se virava para negociar com partidos que esqueciam uma boa parte do país. E quais vão ser os seus principais temas para esta campanha eleitoral? Bom, acima de tudo, do ponto de vista regional, do ponto de vista do nosso distrito, há temas que são fundamentais, eles distinguem-se entre duas situações. Nós temos que na Península de Setúbal temos uma realidade muito urbana, onde de facto o investimento nos transportes públicos, na linha ferroviária, da Fertagos, nas ligações fluviais, são fundamentais para serem resolvidos, mas simultaneamente as outras questões adjacentes àquilo que é a pressão que se assiste na nossa região, com problemas, por exemplo, ligados à habitação, com problemas ligados à falta de capacidade de investimento por via de estarmos integrados na área metropolitana de Lisboa com os NUTs, estão também alguns sinais claros que posso dar e dou aqui um exemplo muito simples. Sobre esta questão e sobre este princípio de a Península de Setúbal estar perto de Lisboa, mas não ser Lisboa. Se nós verificarmos a quantidade de institutos da região de Lisboa e Valtejo que têm sede em Lisboa, alguns em Cascais, eu creio que da agricultura em Santarém,
e que estão todos concentrados na margem norte do rio, numa região a qual a Península de Setúbal também pertence, e nós não temos a sede de um único desses institutos, da ARS, da saúde, na economia, do turismo. Nenhuma das direções regionais. Nenhuma das direções regionais. E sobre... Isto é um exemplo simples, se permite só para acrescentar algo, que é em que medida é que não fará sentido retirá-los do centro de Lisboa e colocá-los na Península de Setúbal? Em que medida é que não fará sentido ter este tipo de iniciativas que, para além de serem simbólicas, todas elas demonstram que a pressão sobre transportes públicos, a pressão sobre a habitação no centro de Lisboa, ela também acontece porque o Estado é o primeiro e o principal mau exemplo a nível daquela concentração que existe toda em Lisboa. Mas de resto, enfim, António Costa gosta disso, nós bem sabemos o carinho que ele tem por Lisboa e se viu-se na noite em que perdeu as eleições, não é? A regionalização entrou definitivamente no calendário político, com o horizonte até 2024. Qual é a sua posição relativamente a isso? Qual acha que deve ser o lugar da Península de Setúbal numa futura região administrativa? Olha, eu confesso-lhe que, olhando e ouvindo a forma como foi colocado o debate da regionalização por parte de António Costa, parece-me claramente alguém que quer discutir, enfim, um instrumento que pode ser relevante, que é a regionalização para o desenvolvimento, mas sem ter uma única ideia de como desenvolver, ajudando as empresas, ajudando na área de educação para aumentar o nível de qualificação. Ou seja, o debate sobre a regionalização não se pode fazer se não houver uma clara noção de como é que nós vamos para o desenvolvimento económico. E dou-lhe aqui 2 exemplos simples que acabei de mencionar. Vamos olhar para a questão da educação. De que forma é que, com uma regionalização, nós podemos aumentar o nível de qualificação de todas as pessoas que frequentam o ensino na nossa região? E porquê é que é importante falar de aumentar o nível de qualificação? Porque em Portugal nós já tivemos uma grande vitória há vários anos, que é aumentar a escolaridade para muitas crianças. O abandono escolar diminuiu muito. A escolaridade obrigatória foi um sucesso. E foi graças a um esforço de vários anos e graças ao esforço de vários pais e mães e famílias. E agora, o desafio deve ser que cada uma dessas crianças tenha um nível de qualificação cada vez maior, porque isso também permite aceder a melhores salários. E pergunta-me, acha que essas famílias estão interessadas na regionalização se não houver este tipo de respostas tão simples? Acha que essas famílias também não procuram uma resposta, por exemplo, na área da saúde? Será que é uma regionalização que nos vai resolver o problema dos centros de saúde do Seixal? Há anos que se fala no Hospital de Seixal e fala-se do Hospital de Seixal. Mas isso significa que o Nuno Carvalho também tem dúvidas sobre se já estamos preparados para concretizar a regionalização, que o momento não é certo, que a regionalização não é necessária? Significa que eu não tenho dúvidas que discutir a regionalização sem discutir as políticas e a forma de executar as políticas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista económico, do ponto de vista da educação, é a mesma coisa que não querer discutir aquilo que tem sido o falhanço na economia, na saúde, na educação. Porque a regionalização só por si não funciona se nós dissermos que vamos centralizar. A regionalização funciona se houver uma visão de como nós vamos decidir sobre estas políticas. E o que vemos de forma clara é que, como António Costa neste momento está confrontado com a realidade, procura desviar para qualquer coisa que permita desvirtuar o presente e permita pensar num futuro. A regionalização feita desta forma, o debate feito dessa forma, é único e simplesmente pouco sério. E sobre o mapa da regionalização, é a última questão para si? O mapa da regionalização... Saber qual é o lugar do Distrito de Setúbal no futuro mapa das regiões administrativas. Eu vou-lhe responder de uma forma muito clara. A prioridade para a Península de Setúbal é ser uma NUT 3 e uma NUT 2. Se me perguntar se eu acho que é, de certa forma, desajustado o Primeiro-Ministro, após 6 anos de insistência sobre este tema, dizer a 1 mês das eleições que finalmente reconheceu que os apelos da região, sindicatos, universidades, empresas, deveriam ser atendidos, eu digo que o Sr. Primeiro-Ministro vem tarde. E é um claro sinal de que ele não foi um bom Primeiro-Ministro para esta região. E, portanto, se me pergunta sobre regionalização, eu respondo sobre aquilo que são as prioridades para a região. É disso que se trata na regionalização. E sobre a localização do aeroporto, o Presidente da República diz que é necessária uma decisão no próximo ano. Concorda com isso? E para si a decisão já está tomada pelo Montijo ou por Alcochete? Ou vai confiar naquilo que a avaliação ambiental estratégica definir?
acima de tudo, é importante lembrar porque é que ainda não há um aeroporto. E é importante lembrar que não há um aeroporto porque os partidos que estavam associados à governação, PS, Bloco de Esquerda e PCP, decidiram bloquear o aeroporto. Duas câmaras do PCP, a da Moita e do Seixal, os presidentes da Câmara, decidiram utilizar uma lei, com toda a legitimidade, para dizer que discordavam politicamente de um dos principais investimentos para o país e de um dos principais investimentos para a região. E o que acontece é que, ao mesmo tempo que viabilizavam o governo, não estavam de acordo com o governo com um dos principais investimentos para o país e para a região. Eu diria que, em primeiro lugar, é preciso perceber que esta esquizofrenia política entre PS, PCP e Bloco de Esquerda ajudou, algumas vezes, a dar a ideia de que o PS e Bloco de Esquerda, se calhar, são a oposição, mas não são. Eles foram partidos que estiveram próximos, coligados, a suportar parlamentarmente um governo que não soube fazer esse investimento, que já poderia e deveria estar feito com os respectivos estudos de impacto ambiental. A questão que o Sr. Presidente da República devia estar a dizer e colocar é: mas porquê é que ainda não está feito? E eu creio que o próprio já deu essa resposta quando disse que é preciso uma maioria parlamentar estável. Agora, eu acrescento, maioria parlamentar estável que não seja esta, porque esta não decide nada. O PSD, há 2 anos, teve um resultado que lhe permitiu eleger 3 deputados aqui pelo Distrito de Setúbal. Agora, nestas eleições, o que é que considera um bom resultado? O PSD pretende ganhar as eleições e aumentar o número de deputados em todo o país e no Distrito de Setúbal não é exceção. Mas não quer quantificar, já houve mandatos em que o PSD elegeu 5 deputados pelo Distrito de Setúbal. E agora, este ano, vamos ter outros partidos de direita a estrearem-se nas eleições legislativas. O caso da Iniciativa Liberal, o caso do Chega também. Isso não preocupa o PSD? A Iniciativa Liberal e o Chega não estão a estrear nas ações legislativas. O que está a estrear nas ações legislativas é o sufrágio à geringonça, aos partidos de esquerda. Esse é que é o verdadeiro teste. E nós estamos seguros de que vamos vencer esse teste, que é provar que é necessário alterar a governação. E eu vou vincar outra vez esta situação. Nós temos 2 preocupações para querer eleger mais deputados. Uma primeira, porque há uma parte do país que ficou esquecida, como já expliquei. E uma segunda, porque para tratar de alguns temas fundamentais do país, a nível de educação, a nível da economia, das empresas exportadoras, como temos tantas aqui no nosso distrito, a nível da saúde, nós precisamos de moderação e precisamos de estabilidade para fazer as alterações e as reformas que são necessárias. Os partidos que estão nos extremos estão interessados em reformas? Não estão. Estão interessados em estabilidade? Não estão. E, portanto, um partido como o PSD, ao reforçar a sua votação e ao ter uma maioria expressiva, consegue fazer essas reformas e essas alterações. Não esqueçam nunca que António Costa, quando perdeu as eleições, foi procurar uma maioria parlamentar ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Depois, quando foi o partido mais votado, foi procurar à mesma esse suporte parlamentar ao PCP e à esquerda. Nada vai alterar nesse sentido, o que significa que tudo o que ficou por fazer vai continuar a ficar por fazer. E não é por maldade, é porque, simplesmente, há divergência entre esses partidos. A questão do aeroporto de Montijo e esta divergência pode ser transportada para a questão da reforma laboral, que fez cair o Orçamento de Estado, das pensões, que fez cair o Orçamento de Estado. Não há entendimento político à esquerda. É um projeto que foi pensado e, claramente, já não funciona. Mas, acima de tudo, falhou em muitos aspectos. Na educação, onde houve países que fizeram reformas e nós não. Na saúde, onde houve países que fizeram reformas e nós não. E está na altura de ter o país novamente a ser governado por quem consegue decidir. E, acima de tudo, de forma moderada. Sem esquecer e sem ir contra ninguém. Que é uma prática que os extremos normalmente fazem. É preciso ir contra alguém. O PSD quer ir a favor de Portugal, não quer ir contra ninguém. Muito obrigado. Veremos no dia 30 e agradeço também a quem nos esteve a acompanhar. Voltamos em breve com outras entrevistas a outros candidatos.